Calado. Pedro Henriques. Corte de Paulinho Santos. Bola para Calado. Tar. João Pinto. Jorge Soares. Toque do Porto a tentar pressionar mais nesta fase inicial do segundo tempo. Cair ali Fernando Mendes a atingir mesmo Edgar. Não me pareceu que tenha sido voluntário. De qualquer forma, vamos seguramente poder rever. Aqui está. Sim, é um daqueles lances que sucede, mas que magoa imenso, porque os pitões nas costas são algo que deixa marcas. Fernando Mendes tinha saltado e de facto era difícil colocar o pé noutro claro, local. Até porque o Edgar está em movimento e o Fernando Mendes não consegue, parece-me a mim, evitar atingir o seu adversário. De qualquer das formas, como disse o António Tadeia, uma situação de perfeito muito dolorosa. E aliás, se ficou algum cartão por mostrar ao Fernando Mendes, foi num lance sobre o Edgar no final da primeira parte, em que ele segura o Edgar à entrada da área e não agora. Víamos há pouco ali Domingos a fazer o seu aquecimento. Bola para Paulinho Santos. Edmilson. Vai cair, o árbitro nada a assinalar. Arthur. João Manuel Pinto. A lançar com muita força seria Edmilson. Aí o Edmilson partiu atrasado também. Ele só parte muito tarde para a jogada e aí já não teve possibilidade de lhe dar seguimento, que o que só poderia conseguir através de um controle de primeira, evitando que a bola batesse no chão. Foco do Porto com a entrada de Sérgio Conceição, deixar na frente uma clara linha de 3 homens. Edmilson à direita, Jardel no meio, Arthur na esquerda. Exatamente, e depois atrás, então lá se coloca o Zahovic, o Barroso e também o Sérgio Conceição. Paulinho Santos, esse continua lá atrás na defesa como lateral direito. No Benfica, tudo como na primeira parte. Jardel. Zahovic. Barroso. Sérgio Conceição. Arthur. Corte de Marinho. Valdir a sair ali de uma posição legal e Silvino vem cá fora da sua área. Mais uma vez Fernando Mendes estava recuado a colocar o avançado do Benfica em jogo. Barroso. Fernando Mendes. Quartetar. Fernando Mendes. Zahovic. Novo Quartetar. O Porto a instalar-se no meio campo do Benfica. E o fora de jogo, assinalado a Arthur. Arthur e Jardel estavam os dois adiantados em relação à linha defensiva do Benfica. E gestos muito veementes de Manuel José, de pé e longe do banco, pedindo à sua equipa para subir no terreno de jogo. Esse poderá ser também um perigo demasiado para o Benfica, recuar em demasia nesta fase inicial do segundo tempo. Era assim que o Benfica estava a jogar no início, com o seu meio campo com muito medo, a jogar muito próximo da defesa, o que pode denotar alguma falta de confiança, e assim o Benfica não pressionava e o Porto tinha muito espaço para jogar, embora não conseguisse entrar com muito perigo na grande área. Em contrapartida, o Benfica também estava a centralizar demasiado o jogo. Neste momento isso não acontece. O Edgar foi colocar-se junto às linhas laterais e foi esse o fator que desequilibrou este jogo em termos de resultado. Calado. Está a lançar Edgar. Vai conseguir ganhar ainda Edgar. E pela frente Paulinho Santos. Parte a bola para João Pinto. E o remate. A levar a bola acima da barra da baliza de Silveira. E o corte do Jorge Costa não é muito bem efetuado porque é para a zona frontal da grande área.
Aí está a repetição, a bola vai precisamente para a zona frontal, onde estava o João Pinto, que poderia ter feito melhor. Marinho. Fernando Mendes. Zalvic. Centro diretamente para fora. Pontapé de baliza para o Benfica. Aqui está António Oliveira, o técnico do Futebol Clube do Porto. E Manuel José. Há muito mais calma na equipa do Benfica neste momento, a equipa está mais confiante, nunca se tinha visto esta época uma situação de vantagem frente ao Futebol Clube do Porto, e aquele primeiro golo fez com que o Benfica pudesse soltar-se e acreditar mais em si próprio. Edgar. Em contrapartida, parece-me que há vários elementos na equipa do Porto em subrendimento. Calado. Amaral. Calado. E Paulinho Santos ali a solucionar. Silvino. Sérgio Conceição. Quarteto Pedro Henriques. João Pinto. Edgar. João Pinto. Bem a tabelinha. E o corte de Jorge Costa. O árbitro a assinalar uma falta. Mais uma vez fico com grandes dúvidas. Creio que não terá. Jorge Costa terá jogado primeiro a bola. Também me pareceu, vamos ver a repetição, e houve cartão amarelo até para Jorge Costa. Uma situação que penso que idêntica àquela da primeira parte com Paulinho Santos. Mas não, aqui de facto o árbitro tem razão. Sim, há falta. Nesta repetição então percebe-se perfeitamente que há falta, e Jorge Costa vê mais um cartão amarelo. Curiosamente, já nas duas vezes em que o Lucílio Batista apitou jogos entre o Benfica e o Porto esta época, Jorge Costa viu sempre o cartão amarelo. Chegou a vez de nós nos penitenciarmos do erro de há pouco. O Lucílio Batista assinalou e bem esta falta. O livre para o Benfica. Quarto agora de Jorge Costa. E o passe de Amaral a apanhar apenas Silvino naquela zona. E Domingos continua intenso o trabalho de aquecimento atrás da baliza de Rodon. Tiago. É a desmarcação de Edgar. A jogar com João Pinto. Ganhar ali espaço. De novo a bola para Edgar. Tem Valdir à direita. Remate muito torto. Mas nota-se de facto que há mais confiança nesta equipa do Benfica. E há falta de rendimento também da equipa do Futebol Clube do Porto em vários dos seus elementos, pelo menos. Geralmente a defesa do Futebol Clube do Porto não permite tantas trocas de bola à frente da sua baliza como está a permitir nesta partida, nesta fase da partida, pelo menos. Amaral, Tiago. Amaral. Jogar de novo com Tiago. Valdir. Tiago. Para Valdir. O corte agora foi do João Manuel Pinto. Edmilson. Barroso. Sérgio Conceição. Vão passar ali por Pedro Henriques. João Pinto. Passava em João Pinto. E a falta de João Manuel Pinto. O João Pinto é praticamente imparável quando arranca com a bola dominada. Ele protege muito bem a bola e vai contornando adversários. Só praticamente em falta é que os adversários não conseguem tirar a bola. Um jogador perigosíssimo quando arranca embalado, vindo de trás. E é isso que lhe permite a presença de Valdir em campo na maior parte das jogadas, mesmo em ataque organizado e não só em contra-ataque, como foi este caso. Porque jogando 10 metros mais atrás do que como estava a jogar no início da época no Benfica, o João Pinto consegue surgir embalado frente às defesas e torna-se assim muito mais difícil de parar. Valdir, por remate direto para Silvino segurar. Muito longe da baliza do foco do Porto.
Fernando Mendes. Marinho. Corta de João Manuel Pinto. E Silvino a evitar o canto. Há também um dado importante, António Tadeia, que é a condição física que os jogadores do Benfica hoje apresentam nesta fase da época, já a fazer aquele poder a ter aquele poder de antecipação que Manuel José tanto gosta de ver nas suas equipas. Sim, fundamentalmente porque estes jogadores do Benfica estiveram parados durante grande parte da época. Se formos a ver, o Edgar não fez grande parte da época, o Tiago idem, o Amaral idem. Isso permite que os jogadores cheguem a esta fase em grande forma física, ao contrário dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que muitos deles já levam para cima de 3 dezenas de jogos nas pernas. Jorge Costa a solucionar ali aquele problema para a defesa do Futebol Clube do Porto, e bem, a impor ali o seu poder físico a Edgar. Edmilson. Cá está a antecipação de Jorge Soares. A lançar rápido o ataque para Edgar. Edgar e João Manuel Pinto. A falta. João Manuel Pinto vê também o cartão amarelo. É a segunda falta consecutiva de João Manuel Pinto. Já tinha feito uma sobre João Pinto há pouco. Por incidência, o Silvio Batista vai mostrar-lhe o amarelo. O braço esquerdo de João Manuel Pinto a desviar Edgar. Neste sair em velocidade. Está a ser um autêntico quebra-cabeças, Edgar, com a sua velocidade para a defesa do Futebol Clube do Porto. Sim, fundamentalmente desde que, ou por iniciativa própria ou por ordens de Manuel José, passou a aparecer junto das linhas laterais. Durante o início da partida, o Edgar estava praticamente a marcar homem a homem o João Pinto e o Valdir, e os três atropelavam-se mais do que conseguirem abrir a defesa do Futebol Clube do Porto. Agora não. E ali o cabeceamento é de Edgar, com muito perigo para a baliza de Silvino. Edgar soube estar no melhor sítio, mas não conseguiu concretizar o cabeceamento da melhor forma. Dois jogadores do Benfica, uma vez mais, perfeitamente à vontade para cabecearem para a baliza de Silvino. Paulinho Santos a aparecer agora no lado contrário, o cartão amarelo para Tiago. Fica também a queixar-se. Poderá ser uma lesão idêntica de folha. Sim, mas parece-me que se o Tiago conseguiu andar, deveria ter andado para fora das 4 linhas. Exatamente. E não mais para dentro, como fez. E o João Pinto faz para o banco sinal de substituição. De imediato, Manuel José manda Shell inteirar-se daquilo que se está a passar, e Valde vai fazer exercícios de aquecimento. Então, se calhar nem tem tempo disso. Ele já vinha também fazendo alguns exercícios, mesmo nesta segunda parte. Cá está a indicação do médico do Benfica para o banco, que o Tiago tem efetivamente que sair. Ali quando ele tem aquele arranque com aquela perna direita. Mais um problema muscular, segunda lesão muscular da noite. A primeira ocorreu com Folha logo no início, agora Tiago também forçado a sair. Aos 15 minutos desta segunda parte. Tiago a ser substituído. Valdo vai entrar para o seu lugar. Paulinho Santos, o remate ali contra Sá. Bola para Valdir. Perder para Fernando Mendes. Fernando Mendes. O corte de Jorge Soares. João Manuel Pinto. Fora de jogo a Jardel. Jardel também está a passar ao lado do jogo, aliás, tal como o Edmilson.
tal como o Arthur, desde daquelas primeiras arrancadas, enquanto beneficiou da ajuda de Folha, e ambos descaiam muito para o lado esquerdo, tal como alguns dos membros do meio-campo portista e tal como a defesa do Porto, que tem falhado naquilo que não costuma falhar. Ainda tem lances de bola parada junto da área, estão a aparecer os jogadores do Benfica só esperando Silvino para poder arrematar. Oliveira faz entretanto uma alteração, põe Sérgio Conceição claramente como lateral direito, e Paulinho Santos vem então para o meio-campo, uma tentativa de vigiar mais para a frente, e vigiar também mais as iniciativas de João Filho. Arthur. Tahar a antecipar-se. Amaral, João Pinto. A desmarcação de Edgar. A isolar-se Edgar, já a perder o espaço para o remate. Colocar ainda em Valdir, e é finalmente Jorge Costa quem vem tirar a bola ali daquela zona perigosíssima para o foco do Porto. Mas faltou esclarecimento ao Edgar neste lance em particular. Ele tinha o Valdir em excelente posição e, se tivesse dado de primeira, poderia ter isolado o Valdir quando a defesa do Porto estava a cair sobre ele. Sérgio Conceição. Tentar impor velocidade ao jogo do foco do Porto. O corte foi de Jorge Soares. Valdo. Amaral. Bola para Edgar, com espaço no lado esquerdo. Tem Valdir na zona central. Edgar já na grande área. O centro. E ali Valdir a falhar. Quase que incrivelmente o golo para o Benfica. O Valdir não tem tempo para reagir. O lance é demasiado rápido e há um desvio do Silvino que impede que o Valdir possa empurrar para a baliza. Dá-me ideia que o cruzamento do Edgar ia para a baliza, ia entrar na baliza, se o Silvino não tem desviado a bola, e aqui o Valdir já não consegue reagir a tempo para preparar o cabeceamento quando tinha a baliza toda aberta à sua frente. Já não teve tempo sequer para saltar o Valdir, e aí ele tinha que saltar, obviamente, para cabecear a bola para baixo. O António Oliveira está extremamente aborrecido com o comportamento da equipa e até mandou o massagista do Futebol do Porto dar algumas instruções ali no linha lateral para dentro do relvado. O Futebol do Porto está irreconhecível desde que sofreu o primeiro gol neste jogo. Manuel José, mandou fazer aquecer o Mauro Aires e o Lúcio Wagner. Silvino. Arthur. Colocar ali, vem à entrada da área para o remate. Barroso. Ao lado. Barroso estava liberto, tentou fazer aquilo que sabe fazer bem, que é rematar de longe, mas a bola saiu claramente ao lado. Não visou bem o jogador do Futebol do Porto. Falta agora de Valdir. Arthur. Paulinho Santos. Arthur. Fernando Mendes. Paulinho Santos. Jovic. A falta de Amaral. E o Benfica está também completamente diferente do que estava no início do jogo. Agora vê-se que os jogadores do Benfica pressionam o homem do Futebol do Porto que tem a bola. Roubam-lhe espaço para poder executar, roubam-lhe tempo para pensar, obrigam-no a livrar-se da bola mais depressa. E agora Jardel, naquela situação, não costuma perdoar, a atirar a bola à rede lateral. Aqui está. Jorge Soares salta fora de tempo e Jardel remata de primeira, com a bola a beijar ali a rede lateral pelo lado de fora. Houve muita gente aqui no estádio que ficou com a pura sensação de golo. O orçamento pertence ao Futebol do Porto. Estamos com 20 minutos neste segundo tempo. Benfica continua a vencer por 2-0. Arthur. A falta está. E vamos ver se esta é a primeira vez que o Benfica consegue, em jogos da Taça de Portugal este ano,
chegar ao final sem sofrer golos, algo que o Benfica ainda não conseguiu. Sofreu sempre golos contra todos os adversários que apanhou pela frente na Taça de Portugal. É Barroso. Remata forte e Prodome. A sua habitual segurança. Curiosamente não tem sido muito chamado a intervir hoje. Arthur. Barroso. Edmilson. É a desmarcação do Sérgio Conceição. A receber, mas depois ali a inserir ajuda entre os jogadores do Benfica. E lá está o contra-ataque rápido. Bola para João Pinto. O lançamento é para o Benfica. Calado agora a jogar mais no lado direito. Valdo a ficar no lado esquerdo do meio campo do Benfica. Calado. Toque do Porto a sair. Arthur. Paulinho Santos. Barroso. Fernando Mendes. O centro, Fernando Mendes, muito largo. Edmilson a conseguir ali colocar na grande área, mas ganha o Valdo. Aí o Pedro Henriques foi fundamental neste lance porque conseguiu impedir que o Edmilson cabeceasse para o golo e o Edmilson já estava preparado ao segundo posto para cabecear. E agora Domingos é chamado, vai entrar dentro de pouco tempo na equipa do Porto. É o tudo por tudo de António Oliveira. Paulinho Santos. Cortar. Barroso. Desviar-se bem ali de vários adversários. Mas há lentidão de reação. O Jardel estava fora de jogo há muito tempo e não saiu de lá e inviabilizou a jogada do Barroso, que assim teve que esperar para poder prosseguir com o ataque e permitiu que a defesa do Benfica se recompusesse depois daquele drible do Barroso, que foi ótimo. Jardel. Zovic. Jorge Costa. A lançar Edmilson. O quarteto de Pedro Henriques. E está Domingos prontinho para entrar. E sai Edmilson. Acho que uma exibição muito apagada de Edmilson nesta noite. Não podia arriscar muito o António Oliveira porque já tem muitos jogadores na frente, não precisa de ter mais, precisa de ter melhores. E tanto o Edmilson como o Arthur têm estado bastante mal nesta partida. O Arthur, obviamente, ressalvando-se que jogou bem enquanto teve folha em campo e enquanto teve alguém que o ajudasse ali nas imediações na ponta esquerda do ataque do Porto. E Domingos, logo com a sua primeira intervenção. Contra-ataque do Benfica. Silvino. Ali quase que Valdir conseguia a interseção. Sérgio Conceição. O jogo a ganhar mais velocidade. Quartetar. Pedro Henriques. Lá está o contra-ataque. Mais uma vez Edgar a sair com espaço. Colocar ali no centro e o corte de João Manuel Pinto. Alguma precipitação talvez neste passo de Edgar. Poderia ter tentado levar a bola mais longe. E poderia ter permitido assim que o Valdir pudesse desequilibrar o centro da defesa do Porto. Ao fazer o cruzamento quase de primeira, o Valdir ainda tentou antecipar-se ao João Manuel Pinto, tentou cortar a jogada, mas já não conseguiu.
Pedro Henriques. Fernando Mendes. Tar. E primeiro que Arthur. Bola para Calado. Marinho. Mau passe. Fernando Mendes. Manuel José preocupado com a colocação de Marinho. Arthur está solto no lado esquerdo. Muito Passe bem. é que não saiu muito bem a Barroso. Domingos, que vem a atuar numa posição ligeiramente recuada em relação a Jardel. Exatamente, ele está a jogar também na posição em que melhor joga, um pouco recuado em relação ao ponta de lança. Mas Jardel também está a desiludir nesta partida, não está a mostrar os atributos que têm feito dele o melhor marcador do campeonato português. Não se tem conseguido libertar, tem demorado muito tempo a mover-se na frente de ataque do Porto e na única oportunidade que dispôs, chutou ao lado da baliza de Corredor. Teve uma também na primeira parte que permitiu a intervenção da defensiva do Benfica. João Pinto, perder agora ali para Barroso. O árbitro a assinalar falta de Barroso. Aqui está a posição do lance. E está a passar para o Fogo do Porto aquele período em que a equipa poderia, marcando um golo, atemorizar bastante o Benfica e ter ainda tempo para eventualmente chegar ao empate e até à vitória. O Porto não entrou muito diferente na segunda parte do que estava a ser no início da primeira parte. O Benfica até entrou melhor neste segundo tempo. O Benfica agora está a acalmar mais o ritmo do jogo, está a tentar parar um pouco o ímpeto do Fogo do Porto, se bem que este nunca tenha chegado verdadeiramente a existir. E o jogo, a não ser que apareça um golo dentro em breve, parece um pouco morto. Foi precisamente isso que André Oliveira pediu aos jogadores nas cabines ao intervalo, que marcassem um golo nos primeiros 20 minutos da segunda parte. Era fundamental para o Fogo do Porto ter reequilibrado a situação no início da segunda parte, para dessa forma dar não só a ilusão, como também a realidade de que poderia chegar o empate com mais um golo apenas. Assim, a 2 golos de distância do adversário, a cabeça de um futebolista não acredita muito na possibilidade de virar um resultado. Amaral. João Pinto já está recuperado. Pedro Henrique. Valdo. Valdir. Com mau passe. Consegue ainda ali resolver Amaral. Pedro Henrique. Colocar a bola para a frente. Valdir. João Pinto. Já a perder o ângulo de remate. Ainda João Pinto. Apoio agora de Valdo. Amaral ali à entrada da área. O remate. Era Silvino segurar. Pedro Henriques. Em luta com Domingos. Bola a ultrapassar a linha lateral. Lançamento para o Porto. Esperava Pedro Henriques que o árbitro assinalasse uma falta. Não existiu. Paulinho Santos. João Pinto a ficar ali no chão. Depois daquele choque com Paulinho Santos. Domingos. Está. Olha Valdo a colocar a bola fora do relevado. E uma vez mais um desentendimento entre Paulinho Santos e João Vieira Pinto. Sim, mas eu creio que agora o Paulinho Santos ia pedir desculpas ao João Pinto. O árbitro é que, para evitar qualquer tipo de confusão, não deixou que o jogador de futebol do Porto se aproximasse de João Pinto. Estes eram conflitos que se tornaram quase tradicionais nos jogos
entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Pareciam já ultrapassados entre João Pinto e Paulinho Santos. E o Arthur continua muito nervoso. Vamos rever aqui. João Pinto é atingido ali pelo braço, creio, de Paulinho Santos. Sim, mas parece-me que involuntariamente. Eu estava a dizer é que o Arthur continua muito nervoso e cada vez que há um amontoado de gente para discutir alguma coisa, lá está o Arthur. Aliás, este diferente entre Paulinho Santos e João Pinto, curiosamente, foi ultrapassado por quase que imposição de António Oliveira, então selecionador nacional. Hoje o técnico do Futebol Clube do Porto. Aqui está uma vez mais a repetição do lance de há pouco. E uma disputa de bola. E há ali uma palmada de Paulinho. Marinho. Jogo já reatado. Jorge Costa e Silvino. Estamos com 31 minutos. E o Benfica continua a vencer por 2-0. Quando o Lucílio Batista assinala ali uma falta de Domingos sobre o Marinho. Edgar. Amaral. Mau passe agora de Amaral. Aí parece-me que o Valdo não se esforçou muito também para apanhar a bola, julgando que tinha o Pedro Henriques bem colocado para receber mais atrás, mas o Pedro Henriques estava mais avançado e a bola foi para fora. Barroso. Zalvic. A nova bola em Barroso. Sérgio Conceição. A colocar na grande área. E Marinho. Não arrisca. Pelo sim, pelo não. Ali a tirar a bola para fora. Pontapé de canto. Barroso. E o cabeceamento ali do Domingos. Muito bem de costas para a baliza, o Domingos a elevar-se e a desviar a bola, ela quase que atingia a baliza de Michel Corredor. É um cabeceamento difícil de executar porque obriga a uma rotação de pescoço muito grande, mas Domingos conseguiu desviar a bola para a baliza e o Perdomo estaria batido se ela fosse lá bem junto ao ângulo do poste com a barra, onde quase chegou. Amaral. Perder agora para Zalvic. Marcação de Sérgio Conceição, com espaço a surgir à volta, a ceder um pontapé de canto. Porto a tentar pressionar mais. Lá estão a ver mais Domingos, Jardel e a bola para Michel Perdomo de fazer uma bela defesa. Já faltava a intervenção da prática, Michel Corredor não tem estado muito discreto hoje, não tem sido obrigado a grande trabalho. Desta vez o Jardel conseguiu libertar-se, beneficiando de um toque do Domingos, e Michel Corredor teve que brilhar a grande altura. Insiste o Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Lançamento ainda para o Porto. Está a repetição do canto, com Domingos a desviar de cabeça e depois ali Jardel a rematar para Perdomo fazer uma grande defesa. Jardel fugiu ao Jorge Soares, que ficou estático. Não se sabe muito bem a fazer o quê, mas o Jardel conseguiu aparecer ali à entrada da pequena área, mas Perdomo esteve melhor. João Pinto, Valdo. Ainda Valdo. Conseguiu passar. A lançar ali rapidamente Valdir. Numa altura em que estamos também em direto para o Jornal 2, RTP2, quando nos aproximamos do final deste Benfica Futebol Clube do Porto.
Benfica vence por 2-0, 2 golos obtidos na primeira parte por Valdir e Edgar. Benfica que tem jogado bastante bem, apostando nesta segunda parte no contra-ataque, beneficiando de algumas situações de muito perigo, com o Futebol Clube do Porto hoje bastante distante daquilo que já vimos fazer esta temporada. 10 minutos para os 90, isto caso o Futebol Clube do Porto não consiga chegar pelo menos, ou não consiga chegar à igualdade. O Benfica bem lançado para atingir a final da Taça de Portugal até esta altura. Manuel José chamou agora Mauro Aires para entrar. Provavelmente para tentar dar mais velocidade ao ataque, renovar baterias naquela zona, porque é da velocidade que o ataque do Benfica tem vivido quase sempre no jogo de hoje. Calado. Aí o foco do Porto melhorou bastante do ponto de vista ofensivo com a entrada de Domingos. Em termos defensivos parece uma equipa espartilhada. Há muita gente ali que não defende. Esta não é a disciplina habitual das equipas do Futebol Clube do Porto. Equipas que geralmente defendem com 11 homens e atacam com outros tantos. Paulinho Santos. Zaovic. Barroso. Jardel. Está a marcação do Jorge Soares. Jardel a perder agora. João Pinto. A libertar-se bem ali de vários jogadores. A conseguir ganhar o salto. Calado. Ainda Calado. Levar longe mais o seu esforço. Manuel José zangou-se. Fernando Mendes. Arthur. Domingos. É Domingos. Vai cair. Ciro Batista muito próximo a mandar seguir. Edgar. Está ele a sair em velocidade. Ainda Edgar. Tem a desmarcação agora de Valdir, mas Silvino a adivinhar bem a intenção de Edgar e o centro também a não sair nas melhores condições para Valdir. O centro foi com pouca força, tinha que ser mais alto para chegar ao segundo poste para poder evitar o guarda-redes. Vimos ali o lance de Domingos a cair sem qualquer falta. E estamos a 6 minutos dos 90. Certamente o Ciro Batista irá dar algum tempo de desconto. Corte de Jorge Soares. Arthur. Zaovic. Paulinho Santos. Muito longe. A tentar o remate à baliza de Porradão. Parece-me que está a faltar quem pensa o jogo na equipa do Futebol Clube do Porto. Esta foi uma tarefa que durante muito tempo foi executada por Zaovic. Agora muitos aplausos porque... Por uma bola que veio do banco e entrou na baliza de Porradão. Foi o Hilário que, como a bola foi para fora e não estava recuperável, o Hilário do banco mandou uma bola para junto de Prodome e ela acabou por entrar na baliza. Mas dizia eu que há agora a substituição. É Valdir que vai sair. Sai Valdir, entra Mauro Aires, tal tentativa de Manuel José refrescar baterias da zona de ataque. Uma grande ovação para Valdir, o autor do primeiro gol. Ele que tem tido um rendimento notável nestes jogos que foi feito pelo Benfica nesta temporada. Valdir tem garantido sempre um golo por jogo, só não marcou no jogo contra o Sporting, mas em todos os outros fez pelo menos um golo. E mesmo aí no jogo contra o Sporting teve um passe bastante bom para João Pinto fazer o único gol do desafio. Exatamente, mas estava eu a dizer que falta no meio-campo do Porto quem pensa o jogo, uma tarefa que tem sido desempenhada muito por Zaovic, mas Zaovic também está, ao que parece, em decréscimo de forma. Valdo. Pedro Henriques. Corte de Fernando Mendes.
Vai lá chegar até Arthur. Jogar com Jardel. Lá está a antecipação de Jorge Soares. E depois a falta de Jorge Soares. Zovic. Bom trabalho, Zovic, ali sobre o Amaral. Depois a perder. João Agora o Jorge Soares calcou o Zovic. Foi mesmo à minha frente. E disto aqui não tenho dúvidas. Zovic fica lá, estendido. Mesmo ali na meia-lua, à entrada da grande área do Benfica. E Paulinho Santos a colocar a bola fora para que Zovic, que já se levantou. Mas acabou por ser contraproducente. Zovic agora vai protestar com o árbitro, dizer que estava magoado, mas se estivesse magoado não ia a correr ter com o árbitro. Eu não duvido que ele esteja realmente magoado, mas os seus colegas também não deitaram a bola para fora logo quando a jogada aconteceu. Zovic creio que terá ido queixar daquela situação que foi relatada pelo Sousa Martins. Marinho. Corte de Jorge Costa, Paulinho Santos. Fernando Mendes. A recuperação é de Marinho. Amaral. Entrada ali agora mais dura de Paulinho Santos. Júlio Batista a assinalar a falta. Agora ali no banco do Benfica também muitos protestos em relação a esta falta. Pedro Henrique. Maruai fora de jogo. Fernando Mendes. Espaço agora para Domingos. Não conseguir passar por Jorge Soares e o pontapé de canto. José, consultando o seu relógio, estamos perto dos 90. Jardel com o cabeceamento, a bola ali em arco. O Jardel é muito perigoso, sempre ao segundo posto, para estes cruzamentos largos, que ele depois acaba por tentar colocar junto ao poste mais distante, para que algum colega possa aparecer a completar a jogada, ou então mesmo para que a bola entre na baliza. Era essa a tentativa de Jardel neste momento. A bola saiu um pouco ao lado, mas Jorge Soares também já lá estava. A falta de Sérgio Conceição. Lúcio Wagner também ali a fazer alguns exercícios de aquecimento. Está a ser ainda feita uma terceira substituição no Benfica. Mais para perder tempo. Vai Amaral e Paulinho Santos. Jogar com Jorge Costa. A falta de Amaral. Valdo. Jorge Soares. Aí o Jardel ali não acreditou, pensou que o Valdo ia cortar, o Valdo falhou o corte, mas o Jardel já lá não está. Pedro Henrique. Falta de Sérgio Conceição. Já ultrapassamos os 90 minutos. Estamos em tempo de desconto de Lucílio Batista. Certamente pelo menos 3 minutos ele dará. Aí esta não é uma prova organizada pela Liga, portanto não há a obrigatoriedade do quarto árbitro mostrar a placa. Nem sequer há quarto árbitro. Mauro Aires. Fica agora a trocar a bola entre os seus jogadores. Mauro Aires.
a ganhar um pontapé de canto. Calado. A não passar por Paulinho. Fernando Mendes. Zóvic. Recuperação de Edgar. Valdo. João Pinto. Ainda João Pinto para Valdo. Está em jogo. Pode fazer o Benfica ao terceiro. Valdo. Fez tudo bem. Mas depois com o pontapé a levar a bola acima da barra. Deixou o Silvino no relevado, depois um preciosismo. Compreende-se que nesta altura se possa fazer, mas normalmente os treinadores não gostam nada disso. Não se deve fazer. O Amaral foi substituído no jogo aqui contra o Sporting de Espinho por causa de uma situação semelhante. Tentou fazer um cruzamento, cruzando também as pernas. E neste caso o Valdo fez uma jogada fabulosa. O drible ao Silvino é excelente, mas depois o deslumbramento foi maior do que a vontade de fazer o golo. E ele acabou por querer brilhar e querer adornar o lance em vez de tentar ser eficaz. Marinho. Vai chegar até Arthur. Vai entrar Lúcio Wagner. Vamos ver qual a decisão de Manuel José. Não surpreenderia se fosse mesmo Valdo a sair. Parece, no entanto, que está ali o número 8 na placa. Cartão amarelo para Amaral, creio eu. Onde revemos ali o lance de Valdo de há pouco. O Amaral vê um amarelo que o impossibilitará de jogar na próxima partida do Benfica. Aliás, recordo que ele já não jogou em Faro contra o Farense, precisamente porque um cartão amarelo nesse jogo o afastaria do jogo contra o Futebol Clube do Porto. E este era o jogo de prioridade máxima para Manuel José. Lúcio Wagner ainda, Amaral ainda conversando ali com o Círio Batista. Lúcio Wagner à espera de ter ordem para entrar em campo. Sim, para já não foi sequer mostrada a placa, o que demonstra realmente que a tentativa, o objetivo desta substituição é para perder tempo, e uma vez que neste momento não seria necessário fazê-la, porque o tempo está a ser perdido naturalmente, há um jogador a sair de maca, só depois que está tudo resolvido é que o Benfica vai avançar com a substituição, obviamente. Jorge Soares é retirado, ele vai reentrar daqui a instantes, obviamente. Pontapé de canto para o foco do Porto, Arthur. Bola para fora. E agora sim é que se vai processar a substituição no Benfica. Capitão do Benfica, João Vieira Pinto, para receber também ele uma grande ovação dos adeptos que esta noite estão aqui. Nem sequer há tempo para isso, já que o Lucílio Batista dá por concluída esta partida. Vitória do Benfica, que estará na final da Taça no dia 10 de junho. Não sei se algum dos repórteres poderá ouvir algum dos intervenientes neste encontro. Manuel José passou a correr pelos repórteres. Vamos ao encontro de Pietra e as suas impressões acerca desta partida e a vitória do Benfica. Tivemos um jogo inteligente, depois tínhamos uma vantagem de certa maneira confortável, mas todas as cautelas eram poucas, atendendo a que estávamos a defrontar uma grande equipe como o Porto. Sem querer individualizar, grande exibição do capitão João Vieira Pinto. Sim, já é um hábito, mas de qualquer das maneiras penso que está de parabéns, é o coletivo, portanto esta vitória essencialmente é dedicada a eles. Passo a palavra, se possível, ao Sousa Martins. Muito bem, vou tentar falar aqui com o João Manuel Pinto. O João Manuel Pinto não quer falar, recolhe aos balneários. Vou tentar falar com o Jorge Costa, o capitão da equipa do Futebol Clube do Porto. Jorge Costa, o que é que eles não correu muito bem a este Futebol Clube do Porto? O que é que não correu muito bem ao Futebol Clube do Porto hoje? Corremos tudo mal, jogamos mal, entramos mal no jogo, sofremos 2 golos. Penso que o Benfica venceu bem. Paciência, vamos passar no campeonato. Muito obrigado.
Vou agora ao encontro do capitão do Benfica, João Vieira Pinto, uma vitória que certamente soube muito bem ao Benfica. Verdade. Já que não conseguimos a vitória mais importante que era o campeonato. Tínhamos que agarrar com unhas e dentes a final da Taça de Portugal. Julgo que conseguimos da melhor forma. As épocas, João Pinto. O jogo da época são todos. Este, atualmente, era o mais importante. João Vieira Pinto, está expresso o seu contentamento. O Benfica a sagrar-se vencedor do Porto e ganhar o seu lugar na final. Vou tentar ouvir Arthur, que está aqui já à conversa com alguns colegas. Que é o nosso grande objetivo. Arthur, diga uma coisa, o que é que hoje não correu bem no ataque do Porto para conseguir marcar frente ao Benfica? Sim, tivemos um pouco de dificuldade, acho que entramos bem no jogo, tivemos alguma oportunidade no começo do jogo. Penso que é um lance que marca o jogo, um lance que ocorre sobre mim, onde o Amaral faz a falta, tenta jogar a bola, mas acerta em mim, dentro da área. Penso que se o árbitro tivesse marcado pênalti, a história do jogo teria sido outra, mas penso que não foi por aí que perdemos. O Benfica jogou bem, fez um bom jogo, com paciência. Agora temos que pensar no campeonato, que é o nosso grande objetivo. Cá estão as explicações de parte a parte, Arthur agora a recolher os balneários. Bom, a festa dos elementos do Benfica, quando já muita gente vai abandonando as bancadas do Estádio da Luz. António Tadeia, acho que de facto os próprios jogadores disseram em síntese aquilo que aconteceu durante esta partida. O Benfica ganhou e ganhou bem. Sim, o Foco do Porto começou realmente melhor esta partida, estava mais calmo, poderia ter realmente adiantado naquele penalti que o árbitro não marcou sobre o Arthur, mas depois, numa falha do meio-campo do Foco do Porto, aparece este primeiro golo, o lançamento do Edgar para o Valdir, quando a defesa portista estava descontraída e estava perfeitamente a pensar já em lançar mais uma ofensiva. Há uma inversão de situação e o Benfica acaba por marcar. Pouco depois, aqui está o trabalho do Valdir, estamos a rever neste momento, o Valdir evitou o Silvino e depois marcou quando o Fernando Mendes já estava a tentar impedir o jogador do Benfica de marcar. Depois é o Edgar quem faz o 2-0, é mais um lance muito veloz, em que o Edgar surge finalmente pelo flanco, algo que não tinha feito durante o início da partida, em que os três jogadores de ataque do Benfica, Valdir, Edgar e João Pinto, estavam a amontoar-se junto ao centro do ataque. Aqui está Edgar a passar para João Pinto, a receber um passo de João Pinto e depois a aproveitar o facto de João Pinto estar colocado na zona central para que Silvino tivesse dúvidas e tivesse a tentar cobrir o outro jogador do Benfica, e Edgar acabou por chutar. Daí para a frente, obviamente, o 2-0 deixou o jogo muito condicionado. O Foco do Porto tinha que correr atrás do resultado e a partir desse momento o Benfica começou a brilhar, nomeadamente através de contra-ataques muito rápidos, quase sempre conduzidos por Edgar, que parece-me a mim foi o melhor jogador em campo. Foi ele que desequilibrou por completo esta partida, quase sempre pelas linhas laterais. A partir daí só deu para ver realmente um Foco do Porto mastigar muito o jogo e a não conseguir criar perigo sequer para a baliza de corredor. Muito bem, vitória do Benfica. Ao Benfica resta agora conhecer o outro finalista, que ainda sairá depois do Sporting jogar com o Maia, e o vencedor dessa partida jogará com o Boa Vista no Bessa, e só então se saberá qual é o adversário do Benfica no dia 10 de junho na final da Taça de Portugal. Benfica a seguir em frente, vitória por 2-0 em nome de toda a equipa que esteve esta noite aqui no Estádio da Luz. O resto de uma boa quarta-feira. Vem aí um dia certamente para descansar. Muito boa noite.